Olá, bem-vindo ao fechamento do mercado desta sexta-feira, 28 de novembro de 2025. O mercado mais ajustado diante dos horários, meio período lá nas bolsas de Nova York, e também da Bolsa de Chicago, no pós-feriado de ontem. Ontem foi dia de ação de graça nos Estados Unidos, o mercado seguiu atento às negociações hoje que foram com baixa liquidez. Ainda o probleminha que teve inclusive na abertura das negociações, teve um problema com o provedor na Bolsa de Chicago. As cotações foram divulgadas logo em seguida, todas elas vinham apresentando variação positiva, agora no ajuste final, uma ou outra queda foi registrada no mercado. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai comentar a respeito dessa situação. Mas antes, como sempre, o clima continua no foco das atenções aqui no Brasil. O produtor segue atento, vem uma nova frente fria trazendo chuvas intensas com alerta para o sul do Brasil. Nesse momento, o radar, o satélite mostra esta situação, essa condição de chuva concentrada na região centro-norte. Olha só, nos pontos mais avermelhados são chuvas intensas, volumosas nos estados de Mato Grosso ao norte, tem chuva no Piauí, Maranhão também tem chuva em várias áreas do Nordeste, chega ao Cealba, parte do Sergipe, Alagoas, Bahia, lógico, o Mato Piba também tem chuvas nesse momento, ao norte, muitos pontos ali avermelhados, com chuva no Pará, Tocantins, tem chuva no Amazonas, tem chuva em Rondônia, tem chuva no Acre. Agora, descendo um pouquinho, Mato Grosso do Sul, nós temos ali uma situação um pouco mais de tempo firme em várias regiões, muito calor registrado nesse momento, não só em Mato Grosso do Sul, mas também no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, até mesmo Rio Grande do Sul, que começa pelo radar a receber chuvas na região oeste. Olha só, o Paraguai, pelo que parece ali, tem muita chuva registrada nesse momento. E a chuva segue concentrada sobre o sudeste, a faixa leste, o litoral do sudeste e também do sul do Brasil. São Paulo ainda segue capital com tempo firme, o Rio de Janeiro, Espírito Santo também com tempo firme nesse momento. Em algumas regiões do Brasil, chuvas são pontuais, apesar do satélite mostrar ali nuvens pesadas, mas que acabam não virando, não se transformando em chuva efetiva. Portanto, um grande corredor de umidade, chuvas intensas na região norte, no centro-norte do Brasil, esse corredor de umidade desembocando ali no litoral do Nordeste. Vamos às cotações também no mercado cambial da Vida Luz, o dólar, R$ 5,32 mais 45 no ajuste, quase no finalzinho das negociações, segue em queda de 0,59%. Dólar em queda, o índice Bovespa chegou a bater a máxima e bateu, voltou à máxima do dia, uma máxima histórica, 159 mil, a primeira vez que o índice Bovespa atinge ou ultrapassa os 159.583 pontos. O Brasil tem papéis baratos, considerados baratos pelos investidores, diante de uma taxa de juros nos Estados Unidos que deve apresentar corte. Portanto, se torna mais atrativo o mercado acionário aqui no Brasil e tem essa máxima, mais uma vez, registrada para o índice Bovespa, 0,77 de alta agora aos 159.583 pontos. Bom, o mercado segue atento também às informações de hoje no mercado de Chicago e de Nova York. Logo no início da tarde, todas as commodities vinham em alta, agora o trigo e o café inverteram mão. Começando pela soja na Bolsa de Chicago, alta de 0,51%, a 11 dólares 37 mais 25, milho, 4 dólares 47,75, alta de 0,56%. O trigo virou e passou a operar em queda de 0,37% a 5 dólares 38,50, ou 538,50, como preferir. O café em Nova York recuou 0,20% a 378,95. Café, portanto, inverteu mão nas negociações. O açúcar a 15,21 sobe 0,46%. O algodão a 64,73, 0,25% de alta. Petróleo sobe 0,56% a 58,98. E o ouro
mais uma máxima aí, 4.257 dólares e 50 por libra peso, alta de 1,30%. Quanto ao mercado acionário, aí nós vamos, acionário, desculpe, mercado de soja na Bolsa de Chicago, todos os vencimentos aí estão. Últimos negócios às 15 horas mais 4 minutos, portanto, às 16 horas, horário também de Brasília, aqui sendo registrados janeiro a 11 dólares 37,25, 5,75 de alta, o março 11 dólares 45,25, 4,5 de alta, maio 11 dólares 53,75, 13,25 de alta, e julho 11 dólares e 62, alta de 3,5%. Quanto à soja na B3, sacas em dólares, aí estão 0,48, 25 dólares mais 10, alta de 0,48% para a soja boa base Porto de Paranaguá. Da soja para o milho na Bolsa de Chicago, da Vida Luz, aí estão as negociações. Dezembro, 4 dólares 35,25, 13,5 de alta. Março, 4 dólares 47,75, 2,5 de alta. Maio, 4 dólares e 56, 3 de alta. E o julho, 4 dólares 61,25, 3,25 de alta. Esse é o milho na Bolsa de Chicago. E lá na P3, milho base Campinas, sacas em reais. Inverteu mão. Vinha em alta, olha só, agora recuou em todas as posições. No fechamento, milho para janeiro a 73,25, a queda de 0,33%. Março, R$ 75,00 mais 9 centavos, queda de 0,11%. Maio, R$ 74,30, uma queda de 0,32%. Julho, R$ 71,00 mais 4, queda de 0,36%. Vamos também ao mercado do trigo, trigo negociado na Bolsa de Chicago, negociações mistas. O dezembro, alta de 1%, ou 1 cento a 5 dólares mais 30. O março, 5 dólares 38,50, 2 de queda. Maio, 5 dólares 46,75, 2,5 de queda. 2,5 de queda para o julho, trigo negociado em Chicago a 5 dólares 55 mais 25. Quanto ao mercado do café, Londres, encerradas as negociações, com alta de 195 dólares por tonelada, alta de 4,46%, bateu os 4.572 dólares por tonelada. E em dia de negociações mais curtas, lá no mercado de Nova York, dos Estados Unidos, o dezembro, café a 412,40, a alta de 0,22%, mas o março segue como sendo o contrato mais negociado, a 379,35, 0,09% de queda. O maio, 362,30, queda de 0,11%. Julho, negociado a 3 dólares 47,85, 0,04% de queda. E na B3 da Vida Luz, café em alta de 0,12%, a saca para o setembro vale R$ 408,50. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre o mercado do boi gordo, vamos falar também, ou trazer as informações do Ronaldo Coutinho a respeito do que acontece no clima, mas antes aquele recadinho do João Batista Olive sobre os prêmios nos portos e também você vai saber como é que são feitas as entrevistas no Fala Produtor, uma exclusividade aos inscritos no Clube do Tempo e Dinheiro. Hoje a gente vai dar uma palha, nós vamos ouvir a opinião de um produtor lá de Coromandel, lá de Minas Gerais, que conversou com o Vlamir Brandalize, falou sobre os desafios do produtor de soja naquela região. Mas antes, o Davi da Luz vai colocar para você acompanhar o recado do João Batista Olive com relação aos prêmios da soja nos portos. Os prêmios nos portos estão dando uma boa vantagem para o produtor brasileiro. E os prêmios a futuro estão dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Essa informação você encontra no grupo de soja, lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e saiba antes. Na hora de comercializar, conte com o Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no clube, seja assinante, comercialize melhor e vamos em frente.
E não só as cotações, os prêmios, todas as atualizações, são 15 editorias que você tem na sua disposição, à sua disposição, um grupo de WhatsApp. Nós temos também o Fala Produtor, onde um produtor, diariamente, às 14 horas, aliás, 13h35, horário de Brasília, conversa com Vlamir Brandalize e troca ideias a respeito do que está acontecendo na região dele. Foi o caso de hoje, só para você ter uma ideia, da participação do José Mauro Stabile, ele é de Coromandel, lá em Minas Gerais, produtor há 18 anos, pelo menos há quase 18 anos, com a soja lá na região. E ele fala exatamente sobre os desafios que a política, a economia e o clima estão impondo nesse momento a produtores de todo o Brasil, especialmente na região dele. Veja só a pergunta que ele faz, a consideração que ele faz e, lógico, a resposta do Vlamir Brandalize a respeito dessa situação. José Mauro Stabile, da Vida Luz. Outra coisa que tem preocupado muito na nossa região aqui é a questão de crédito, né? Hoje, você bater na porta do Banco Brasil é quase bater numa porta trancada, né, sobre a questão de recursos. Ou as cooperativas de crédito estão um pouquinho mais aguerridas aí, mas também enfrentando bastante dificuldade, porque, infelizmente, esses problemas que vêm acontecendo, mesmo sendo pontual, trouxe alguns problemas graves aí de produtor que fez investimento lá atrás, teve problema agora para pegar recursos, porque os investimentos que foram feitos eles estão impactando numa nova liberação de crédito, aí as instituições financeiras estão liberando esse crédito meio a conta-gota, né? A gente fica muito preocupado com isso também, com medo de, talvez, o ano que vem, a gente ter muito companheiro fora da atividade diante dos fatores. Essa preocupação a gente tem visto aqui, muito grande no produtor, sabe? Essa preocupação tem pairado bem na classe aqui, viu? Olha, eu acho que o seu ponto de vista é o mesmo que eu estou vendo, porque eu tenho visto o sistema financeiro se protegendo, vamos dizer assim, mais. E um dos fatores que o sistema financeiro está se protegendo é a dificuldade deles receberem do governo a equalização dos juros dos planos agrícolas, né? Porque é lançado um pacote de plano safra, 300 e poucos bilhões de reais, que nem foi. Mas até poucas semanas atrás, o governo não tinha 12 bilhões para fazer a equalização de recursos para plano safra de plantio, para insumos básicos. E os bancos começam a limitar, né? Se o governo não está liberando a equalização, o risco fica com o banco, né? Todo o risco, porque o banco capta o dinheiro no Mercado Livre, na poupança, e automaticamente esse dinheiro é caro, né? Ele é bem mais caro que o dinheiro que o produtor paga, que não é barato também, não é quer dizer que o produtor paga o dinheiro, custo baixo. Nós pagar hoje de 8, 10, 12% ao ano de juro em cima de um plano safra, ele é muito caro perante o mercado global de produção agrícola, né? O produtor americano paga 2 a 3% ao ano. O produtor europeu paga zero, ele não tem juros. Os japoneses, asiáticos também não têm juros. Então, nós, que somos o celeiro do mundo, temos que arcar com juro alto. A grande questão é que os bancos estão tentando empurrar grande parte das linhas para mercado de juro aberto, né? Você diz, te libera um pouco no mercado de plano safra e um pouco vai para o mercado de juro aberto, mas 20 e poucos por cento de juro ao ano não é viável para lavoura nenhuma, né? Então, o que o senhor falou? Vai ter companheiros que vai deixar? Principalmente aquele produtor que é arrendatário, que nos últimos 5 anos carregou um grau de endividamento grande em maquinário, que tem alguma dívida atrasada de insumos e parte de custeio, e está com custo de arrendamento alto. E esse produtor aí está em grandes riscos, porque mesmo o mercado que a gente vê um mercado melhor o ano que vem, mas ele não vai ser tão melhor que traga uma rentabilidade tão grande para o produtor, em ano que nós estamos com instabilidade de clima e instabilidade de tecnologia aplicada, para o produtor sair, salvar-se. Então, eu acredito que alguns vão ficar pelo caminho.
Se a gente olhar nos últimos 5 anos, provavelmente nessa questão financeira em que vai afetar o produtor, vai ser o pior ano. O ano que vem alguns já saem, já não vão conseguir tocar, vão ter que entregar o arrendamento, e os que estão tocando saudáveis vão continuar. Não acredito que isso vai afetar em área plantada ou em produção. Vai afetar em número de produtores que estão na atividade, que vai diminuir. Eu acho que isso vai acontecer principalmente porque o governo não consegue garantir o que ele promete, né? O plano safra com juro justo para o produtor conseguir tocar, né? E agora, quem tem alguma dívida maior de maquinário e tudo, ele está sendo mais ainda apertado pelos bancos aí para dificultar a liberação de crédito. E o produtor que acaba tendo que correr através de insumos de revenda e tudo, que arrisca vender, mas com um insumo mais caro, taxa de juro mais alta, em cima do risco que ela corre, né? Então, é um ano de, vamos dizer assim, um ano de seleção de produtor novamente. O Valmir, uma coisa que preocupa muita gente aqui é o seguinte: quando a gente fala em crédito de governo, isso traz um mal-estar entre produtor e sociedade, né? A sociedade passa a ver os outdoors aí nas cidades, plano safra, liberar e tal, e na realidade a gente percebe que está sendo totalmente diferente. E com certeza isso também traz um mal-estar para a gente junto à sociedade, porque a sociedade acha que o produtor de leite ou o produtor de grão, ele não enfrenta dificuldade, né? Ele acha que o produtor de grão sempre está muito bem, e na verdade nós não estamos. Nós estamos aí remando num barco com alguns furos no casco já, e isso está preocupando bastante, né? Exatamente, nós estamos operando numa época em que o custo de produção está muito perto do valor de muitos produtos. O custo de produção, vou pegar agora fazer uma seleção de produtos. O arroz, ele tem um custo de produção perto de 75 a 80 reais por saco. Está sendo vendido de 45 a 55. O arroz está dando um prejuízo para o produtor de 30 reais por saco. O mercado da soja, que é um mercado maior do país, hoje nós estamos com custo de produção. Isso eu falo de cadeira, que a gente também é produtor. Quem consegue fazer uma lavoura ótima, muito bem organizada, que tem trabalhado com fertilização de longo prazo, que ele consegue fazer hoje uma saca de soja com custo de insumos de 75 a 85 reais. Deus que agrega os outros custos, ele vai para 110. Então, se você pegar e ter que vender na fogueira da safra em março, é o mercado de 108, 110, 112. Vai trocar 6 por meia dúzia. E se ele estiver carregando algum endividamento de outra coisa, um arrendamento, por exemplo, ele não consegue tocar. E aí vai, o milho está muito parecido com a soja, o milho está muito barato aqui no mundo. O pessoal do trigo, aqui eu estou na região que ontem à noite nós tivemos um evento, o pessoal colhendo as últimas lavouras de trigo, e me apontavam aí que o trigo custou R$ 1.400 a tonelada. E o mercado do trigo está R$ 1.100. Então, ele está carregando, se for vender hoje, R$ 300 de prejuízo. Eu estou aqui hoje, no que o Sérgio estava comentando, eu estou aqui numa visita, numa família aqui que são produtores de leite. E eles estão me apontando que o custo de produção do leite deles é R$ 2,20 o litro. E há poucos meses atrás eles vendiam a R$ 2,60, R$ 2,50. E agora estão falando que está R$ 1,45. Recebe R$ 1,45 e gasta R$ 2,20. Até eles brincaram, esses tempinhos teve no aeroporto, paguei R$ 14 uma garrafinha de meio litro de água. Eu vendo um litro de leite 10 vezes mais barato do que meio litro de água. E como é que vai sobreviver? Então, nós estamos numa fase complicada e aparentemente não dá para esperar muito do governo, né? Porque para o governo está muito confortável a situação, porque tudo isso está acontecendo, feijão barato, arroz barato, trigo barato, o leite barato, ele deixa a inflação baixa. Nós estamos com a inflação aí, que nem o Banco Central está mostrando, que ele está dentro da meta, no teto da meta, mas dentro da meta, né? Aquela meta do Banco Central. Mas por causa de quem? É o produtor de soja por causa do óleo de soja barato aí na gôndola, o arrozeiro, por causa do arroz baratinho, o feijão, o pessoal do leite, o ovo.
todo esse pessoal, porque daí na inflação, tudo barato. O arroz fechando o mês de novembro em queda novamente. É o pior preço em 7 anos. E há 7 anos atrás o custo era R$ 35 por saca. Hoje é 80. Então, como é que vai e automaticamente, quando vai buscar crédito, alongar dívidas com juros que devem ser justos, for alongar a dívida a 20% ao ano, ninguém consegue pagar. Esse é um gargalo e é uma situação para o governo é confortável, segura a inflação e ele deixa o barco a correr. Diz assim, não, vai morrer alguns agricultores, mas não vai parar, o troço não pode parar e realmente o troço não vai parar, mesmo que alguns produtores não sobrevivam. Infelizmente, essa é a grande verdade. Portanto, aí um papo que nós tivemos hoje no Fala Produtor, José Mauro Stabile, lá de Coromandel, o próprio Vlamir Brandalize comentando toda essa situação. Para se ter uma ideia, o preço do leite em outubro vai ser divulgado, já está sendo divulgado, pago ao produtor em outubro, na média Brasil, R$ 2,29 mais 96, a 7ª queda consecutiva para o preço do leite. Só esse ano 14% de queda no acumulado desses meses de 2025. Onde o produtor de leite vai parar? Inclusive, tem uma entrevista nas mídias sociais com a Natália Grigol, que você pode acompanhar a respeito dessa situação do preço do leite. Quanto à questão do endividamento, tem inclusive uma tela, né? O próprio Giovanni Lorenzon lembra, né, que existiria uma salvação da lavoura nessa questão toda do endividamento, né? Tanto é que a prorrogação da dívida rural é obrigatória se o produtor comprovar dano. Tanto é que essa prorrogação é um direito do produtor rural e não uma escolha da instituição financeira, quando comprovada a frustração de safra, dificuldade de comercialização ou eventos climáticos adversos. Essa obrigação é respaldada pelo Manual de Crédito Rural do Banco Central e pela súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Mas vai levar essa informação para o gerente da sua instituição financeira. Ele desconhece ou finge desconhecer. E quando o juro é em 12%, vai passar no mínimo naquela chamada operação casada, 18, 20, até mais. Exatamente essa situação que a gente está acompanhando na sua produção, né, na produção de alimentos aqui no Brasil. Davi da Luz, falando sobre o mercado, vamos ao boi gordo, as negociações de hoje, mostrando o que acontece lá na B3, queda em todas as posições, inverteu mão, o boi gordo para novembro. Está saindo da linha, né? Está já no retrovisor, já não está mais sendo negociado, 320,50. O dezembro, 319,95, 0,09% de queda. Janeiro, 323,35, 0,40% de queda. Fevereiro, 326,35, 0,18% de queda. Nós temos aí 8 praças de comercialização. São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 320. Triângulo Mineiro, a média no prazo, R$ 312, segundo a Scott Consultoria. Campo Grande, 318. 318, Bahia Oeste 310, também no prazo boi comum já descontado. Mais 4 praças, MT ao Sudeste 305, Noroeste do Paraná 327, Redenção do Pará 292, a média do estado do Acre, a prazo boi comum já descontado, R$ 270. Bom, aí o clima, hein? Está no foco das atenções. Portanto, as informações, a prestação de serviço com o Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. Então vamos aqui, ó. De 28 a 2 de dezembro nós temos o quê? A chuva se espalhando mais aqui pelo norte do Brasil. Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, metade norte do Mato Grosso, Tocantins, norte de Goiás, oeste, centro-sul e sul da Bahia, centro-sul do Maranhão, oeste e sul do Piauí, norte de Minas. E aqui no sul começa a voltar a chuva, ó. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já está chovendo hoje, mas de maneira mais isolada. Vai mais assim abrangente nesse domingo e segunda-feira. Não é muita coisa, mas ajuda. E Mato Grosso do Sul também. A chuva começa a voltar principalmente segunda e terça. Aqui em São Paulo vai voltar mais no meio da próxima semana. É o que acontece aqui, ó, quando a gente pega do dia 28 ao dia 12. A primeira quinzena de dezembro, bastante chuva em toda essa região aqui, ó. Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas, Bahia, Rio, Espírito Santo e até aqui a parte norte aqui de São Paulo, oeste de Minas, sul de Minas, também vai ter chuva. Pega também aqui o centro-sul do Maranhão, centro-oeste e sul do Piauí, boa parte da Bahia,
até melhora um pouquinho aqui, ó, nessa parte do litoral do Nordeste, começa a aparecer chuva também aqui no Ceará, na parte oeste, divisa com Piauí, sul e litoral do Ceará. Aos pouquinhos a chuva vai espalhando. E até no sul deu uma melhorada, não é muita coisa, mas ajuda aqui no sul do Brasil como um todo, um pouco mais no litoral. Em termos de anomalia, nós temos o quê? Aqui, ó, uma anomalia bem positiva aqui nessa parte aqui do norte do Brasil, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas, Bahia, boa parte aqui do Nordeste, Espírito Santo. E diminuiu um pouco a anomalia negativa nessa parte centro-sul. Então vai melhorando. Se a gente for pegar ali do dia 7 ao dia 12 de dezembro, aí fica quase todo o país com uma anomalia positiva. Então, à medida que a gente entra em dezembro, a chuva melhora e melhora bem. Na temperatura de hoje até o dia 4, teremos ainda o calor aqui, ó. Vai fazer calor aqui nessa parte do Mato Grosso, principalmente, norte, oeste, centro-oeste de São Paulo, norte Paraná, sul do Goiás e essa área aqui de Minas. Nessa região aqui, entre sábado, domingo e segunda, pontuais de 38, 42 graus. No Rio Grande do Sul também faz calor hoje, amanhã, sábado, domingo já começa a diminuir, e a partir de segunda começa a entrar um ar frio aqui no sul. De maneira que no período do dia 4 até o dia 12, quase todo o país fica abaixo da média. Então, é um período curto de calor forte que nós estamos tendo agora. O primeiro, praticamente, do pós-inverno. Então, vamos ter o quê? Condição de mudança do tempo e temperatura a partir de terça, quarta-feira para frente. São Paulo, capital, pode chegar a 36 graus. Eu acho que na domingo e segunda, na terça e quarta já cai a temperatura. Com isso também volta a chuva. Então acompanhem bem o nosso canal, não deixem de se inscrever, dar o like, compartilhar, sejam membros e também o Tempo e Dinheiro com um joinha. Um bom fim de semana a todos, voltamos na segunda. Tá certo. Ronaldo Coutinho com a prestação de serviços. Esse alerta para todo o Brasil. Davi da Luz, antes de encerrar essa edição, mais uma vez, vamos dar uma olhadinha. Já tem o ajuste final do mercado do dólar e também o mercado do índice Bovespa, além das cotações do mercado internacional. Tá aí, o dólar ampliou a queda para 0,56% a R$ 5,32 mais 60. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, 159.660 pontos, alta de 0,82%. Não é impossível que o índice Bovespa rompa os 160 mil pontos na próxima semana, a contar pelas altas sucessivas que vêm sendo registradas no índice Bovespa. Duas altas seguidas essa semana e hoje mais uma máxima histórica sendo registrada para o índice Bovespa. Quanto ao mercado da Bolsa de Chicago, Nova York, mais uma vez aí, ajuste final, 11 dólares 37,25, alta de 0,51% para o vencimento mais curto da soja em Chicago. Milho seguiu em alta de 0,56% a 4 dólares 47,75. Trigo inverteu mão, caiu 0,37 a 5 dólares 38 mais 50. O café também inverteu mão em Nova York, 0,20 de queda a 378,95, açúcar 15,21, alta, algodão alta de 0,25, 64,73, negociações eletrônicas continuam com petróleo a 58 dólares e 42, 0,39 de alta, e o ouro a 4.253 dólares e 50 por libra peso. Portanto, são essas informações. Mais uma vez, a gente faz o convite para que você participe do clube do TID, 19 9 98 13 29 15. Lembrando que todas essas informações estão atualizadas, disponíveis para os assinantes do clube do TID. Mais uma vez, eu lembro e peço para que você que nos acompanhe, curta, comente, compartilhe nossas informações em todas as mídias sociais, cada vez mais fortes e cada vez mais presentes nas informações que levam o campo, a cidade e as informações do mercado como um todo para quem produz alimentos do Brasil para o mundo. Muito obrigado pela participação de todos, atenção, um ótimo finalzinho de tarde, início de noite, bom fim de semana. Nós voltamos 9 horas da manhã na próxima segunda-feira com a abertura do mercado. Bom fim de semana para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar e até lá.